continuando aí o vídeo, na verdade é Efésios capítulo 6, a partir do versículo 2, que vai dizer o seguinte: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação no Senhor. É a Bíblia, é o conselho do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, para que os pais tenham cuidado nos conselhos que deverão dar aos seus filhos, no cuidado, na admoestação, ensinando a doutrina de Deus. Estou falando aqui de um ambiente familiar cristão. Eu tenho certeza de que você se preocupa com a sua família, né, e busca aplicar as verdades bíblicas para o bom relacionamento, a boa convivência. Então, é conselho bíblico, é mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Você honra pai e mãe para que você também seja honrado pelos seus filhos. Você imagina um mau exemplo que seria os pais demonstrarem descuido, desprezo, falta de amor aos seus pais e depois querer exigir dos filhos algo que não houve do pai e da mãe, né? A ausência do amor, do cuidado, foi visto pelos filhos. E como você ensinar uma coisa que você não vive? Você pai, você mãe. Então, esse tipo de educação deve ser primordial, com os padrões bíblicos e demonstrando não somente com palavras, mas com atitudes, com gestos. Entenderam? Então, mantenham esse cuidado. O ensino bíblico deve ser claro, deve ser demonstrado. O contexto familiar deve ser regado, alimentado com a palavra, a leitura da palavra, com oração. Às vezes o teu filho não ora, mas se você estiver de joelhos na cama e ele te ver orar, ele vai pensar: eu quero fazer isso que meu pai faz. Às vezes o teu filho não está lendo a palavra como deveria, mas você lendo a palavra, ele vai pensar: eu vou ler a palavra como meu pai faz ou a minha mãe faz. O culto doméstico, talvez o teu filho, a tua filha, não esteja indo aos cultos, todos os cultos da igreja, terça, quinta, domingo, segunda, quarta, sexta, domingo, enfim. Vai uma vez na semana. Mas quando ele vê o culto doméstico sendo realizado dentro de casa, ele fica desejoso de aprender mais dentro da casa de Deus. Então, nossos hábitos devem ser claros, né? E se temos hábitos cristãos, demonstremos isso aos nossos filhos, para que eles tenham um aprendizado natural, um ambiente propício para o crescimento deles dentro na busca pela maturidade cristã, tá ok? Então, focando nisso, né, buscando a compreensão do contexto familiar, como devemos nos relacionar, eu quero apenas citar, né, para que vocês depois busquem na leitura bíblica, leiam 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo... leia o capítulo 2 todo, né, vai falar sobre os filhos de Eli, né, que eram sacerdotes, e o sumo sacerdote. Né, os filhos de Eli eram Ofni e Finéias. Né, houveram algumas questões ali que devem ser pensadas, lidas, refletidas, e dessa forma trazer um aprendizado para a nossa vida pessoal familiar. O relacionamento de Abraão e Isaque, né, o Abraão, o patriarca, ele amou mais a Deus do que o seu próprio filho, está relatado em Gênesis, no capítulo 22. Você precisa ler a história. Né? Eu estou falando que precisa ler, porque eu acredito que todos vocês, estudantes do curso de bacharel em teologia, vocês já leram pelo menos uma vez a Bíblia Sagrada. Então, assim, eu estou considerando que vocês que querem ser teólogos
já fizeram pelo menos uma vez a leitura da Bíblia Sagrada. Então, com certeza, quando cito a passagem de Abraão e Isaac, né, você vai compreender esse relacionamento que Abraão tinha com Deus, o amor que ele tinha por sua família, mas que não estava acima do seu Criador. Eu quero que você compreenda o seguinte: existem hierarquia, níveis de prioridades na nossa vida. O primeiro nível, o mais alto, que está no topo de prioridade, é o meu relacionamento, e deve ser o seu relacionamento com Deus. É você e o Deus Pai. Você está bem com Ele, em comunhão com Ele. O segundo nível, e que está abaixo desse primeiro, é o seu relacionamento, o meu relacionamento familiar. É como eu estou me relacionando com a minha esposa, com meus filhos, com os meus pais, como eu tenho administrado esse relacionamento, com amor, com cuidado, com responsabilidade, com graça, misericórdia, com cautela, ou eu tenho sido desleixado, descuidado com esse meu relacionamento familiar. Você tem que estar bem com Deus, em segundo plano, a sua família, e em terceiro plano, a igreja. Então, se você diz estar bem com Deus e não está bem com a família, você não está bem com Deus. Se você está bem com Deus, está bem com a família, mas é negligente com a igreja, tem coisas pendentes aí. Você não está bem com Deus nem com a sua família. Quando você está bem com Deus, em comunhão, em oração, em relacionamento íntimo, a sua família reflete esse amor que você tem, esse relacionamento com Deus. E ainda vai além, né? Quando a sua família recebe esse reflexo do relacionamento que você tem com Deus, quando você sai da sua casa e vai para fora, vai para as atividades eclesiásticas, vai para a convivência com pessoas, você de fato vai demonstrar, né, isso na sua atividade dentro da igreja, né? Boa vontade, respeito mútuo, carinho, dedicação, né? A voluntariedade, sem querer nada em troca, é querer fazer sempre o bem. E a Bíblia diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, você tem a capacidade gratuita de fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. É o que a minha e a sua Bíblia diz. Tá? E dentro da ética cristã, da busca pela moralidade, o equilíbrio do que é certo, saber e fazer o que é certo e rejeitar o que é errado, você precisa compreender que essas questões devem estar nitidamente aplicadas na nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a família e no nosso relacionamento dentro da igreja. Tá? Abraão demonstrou isso no seu relacionamento com os filhos, com o filho, né? Isaac. Ele queria de fato demonstrar o amor que ele tinha por sua casa, mas primeiramente o amor que ele tinha por Deus. Tá? Absalão, o filho rebelde de Davi, está relatado em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Né? Absalão, ele desonrou seu pai? A história vai mostrar isso. Agora eu te pergunto o seguinte: Absalão foi um erro de Davi? Davi cometeu erros? Eu vou te falar, ele teve muitos erros, Davi. Ele falhou muito, deu mau exemplo em algumas atitudes, em algumas escolhas. Mas isso não significa que Absalão não tenha tido opção de escolha. Ser bom, ser grato, ser fiel é uma escolha individual. De fato, o contexto em que a pessoa vive, o ambiente que vive, influencia, mas no final de tudo, a escolha é individual. Tá? Eu tive momentos difíceis na minha vida, eu vivi com pessoas ruins na minha vida, mas eu não escolhi ser ruim, eu não tomei as escolhas ruins. Eu soube, no momento de tomar decisão, eu tive que tomar essas decisões.
né? E não coloquei culpa no ambiente em que eu estava inserido. Não, eu fiz as minhas escolhas de forma temerosa a Deus. Eu não tinha medo de fazer a escolha certa. E eu busquei isso desde os meus 17 anos, quando eu me converti. Eu busquei sempre ter as decisões tomadas com base naquilo que Deus queria para a minha vida. Tá? Antes eu tinha influência familiar, né? Mãe cristã, né? Avô dedicado à obra de Deus. Eu tinha muitos exemplos, mas não significa que eu iria tomar mais adiante todas as escolhas certas. Eu poderia ter tomado escolhas erradas. Eu tinha amigos, né, que fizeram as escolhas erradas da sua vida e tinham familiares, pai e mãe crentes, né? Então, isso vai de cada um também, tá? Mas a gente precisa, como pai e mãe, apresentar o caminho correto para que se faça a escolha correta, tá? É o que o meu pai e a minha mãe fizeram comigo, é o que eu faço com os meus filhos. Eles precisam entender que tudo que nós temos, e não é grandes coisas de dentro de casa, né? Mas o que eu posso oferecer para eles enquanto pai, enquanto minha esposa mãe, né, é oferecer o melhor, mas sabendo que eles vão ouvir não em muitos momentos das suas vidas. Mesmo que eu tenha condições de fazer algo por eles, o não eles precisam ouvir. Então, e eles sabem o valor do trabalho. Eles sabem que quando eu me ausento de casa, quando eu estou pela madrugada trabalhando, eles sabem que eu estou ausente por causa deles, porque eu preciso cuidar e trazer o recurso financeiro para dentro de casa. Eu tenho plena consciência do meu papel responsável. Eu sou provedor. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, o homem é o sacerdote da casa. Eu tenho e desempenho muito bem o meu papel. Preciso melhorar? Sempre precisarei melhorar. Sempre. Eu nunca estarei no nível no ápice do exemplo a ser seguido. Eu preciso sempre melhorar o cuidado familiar, o cuidado com a esposa, com os filhos. Tá? Então, a minha parte eu faço. E os meus filhos me têm como exemplo. Ok? Eu não sei vocês. Eu sou flamenguista. A minha esposa era botafoguense. Eu tive o privilégio de vê-la mudando de time. Nada obrigado. Mas, graças a Deus, assim, eu estou dando um exemplo. Ela fez a escolha, os meus filhos fizeram as suas escolhas, e olha que tinha um monte de vascaíno e botafoguense querendo me dificultar nessas decisões dos meus filhos. Mas eles escolheram o caminho do pai. Maneiro, né? É um exemplo de que aqui em casa, até no time, nós nos relacionamos muito bem. É uma única escolha, né? Aqui não tem divisão, né? Eu imagino um reino dividido, né? Mulher de um time, marido do outro time, filhos de outro, de um terceiro time. Olha a dificuldade que é, né? E eu sou um privilegiado, né? Então, abrindo esse parênteses para falar sobre isso, é um exemplo do que acontece dentro de casa. E eu ensino muito mais. Eu ensino que meus filhos aprendem dentro de casa que eles devem estudar. E não é estudar para ser um aluno mediano. É para estar de fato, e eles são incentivados, eles veem pai e mãe lendo, estudando sempre, e eles veem tudo isso. Eles não ficam lá fissurados, graças a Deus. Eles têm videogames, mas eles não ficam fissurados nisso. Gostam de carrinho, brincar de carrinho, botão de mesa, futebol. Eles gostam disso. Gostam do esporte, do jiu-jitsu, gostam de correr, andar de bicicleta. Eles fazem no momento de lazer deles, né? Mas quando eles têm que estudar, eles cumprem o horário deles. A minha esposa é educadora e ela pontua lá o que eles devem fazer durante o dia e devem cumprir desde o acordar e escovar os dentes, né, ao café, ao esticar o lençol da cama.
Eles precisam fazer isso, não é porque é criança que não pode fazer. Meu Deus do céu, você imagina acordar, passou o dia inteiro. Estou falando para nós que trabalhamos. Aí você chega em casa, sua cama está bagunçada. Você pode deixar tudo bagunçado, mas a sua cama tem que estar arrumada. Para que você chegue em casa, tome um banho, converse e vai para sua cama arrumada e descanse para o dia, encarar o dia seguinte. Meus filhos, eles aprendem isso, eles têm que acordar, têm que arrumar suas camas, porque de noite, quando eles estiverem já de banho tomado, alimentado, e no momento de ver o desenho deles lá, quando forem dormir, já vão estar na sua cama arrumada. São disciplinas, são objetivos colocados, são esqueci o nome que a minha esposa dá a isso, eu não me lembro, né? Mas eles lá têm tudo pré-estabelecido. É claro, vai ter momentos que não vão seguir aquela regra, mas eles têm uma diretriz, eles vão aperfeiçoando e adequando. Mas no tudo, né, se tiver alguma, vai manter o cumprimento daquilo que foi colocado pontualmente, né? Agora eles estão de férias, estão aproveitando pouco, não tem limite nenhum, não tem um horário, né? A gente deixa só assim, observando eles com cautela. Mas semana que vem, quando voltar às aulas, eles vão estar lá sendo orientados gradativamente, com cuidado, com zelo. Tá bom? E eu também cito o texto de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 7. A partir do versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 26, que diz: Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, não peques. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações da carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Bom, esse é um conselho do apóstolo Paulo, né, estimulando ao cuidado àqueles que optarem pelo celibato, né, viverem sozinhos, porque ele sabia, o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto sobre os riscos inerentes ao relacionamento, né, carnal, né, o lidar com o próximo, o relacionamento de um homem e uma mulher casados. Tá? Não é fácil o dia a dia, não é fácil, mas isso não significa que o homem e a mulher não viva bem. Vai viver bem, com todas as diferenças, com todas as opiniões divergentes, com todos os desejos talvez opostos em alguns momentos, né? Mas é possível, isso tá na Bíblia, não tem como você negar o fato de que quando você está em Deus, você mantém a sua vida familiar, a sua casa, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua vida com filhos, uma vida feliz, uma vida de vitória, com as circunstâncias difíceis até em muitos momentos, mas com a vitória em Cristo Jesus. Ensinando com base na Bíblia Sagrada, tá ok? Então eu encerro aqui esse vídeo e parto para o nosso segundo momento.